E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Te Amo Meu Vasco. No nosso canal só falamos de Vasco. Hoje teremos um jogo importantíssimo para as pretensões do nosso time, né? Vamos enfrentar o Palmeiras dentro da casa deles. O jogo está programado para as 20 horas, será transmitido somente pelos canais Premier. E pelas últimas notícias que vêm de São Januário, parece que o Benítez é dúvida. Vamos aguardar mais para frente novas informações, mas sem o Benítez o Vasco perde muito do seu poder ofensivo de criação também. Não será um jogo fácil, todos sabemos que o Vasco não tem obtido bons resultados fora de casa, e contra o Palmeiras, que é um time que briga lá em cima na tabela, será muito mais difícil. Ainda que o time do Palmeiras venha com o time B ou até C, a gente não sabe como o treinador dele vai armar o time, será um jogo duríssimo para o Vasco, duríssimo, porque eles têm um elenco muito melhor que o nosso, bem superior ao nosso. Mas o Atlético Mineiro também tinha um elenco superior ao nosso e nós, papamos o galo. Então, vamos ficar na torcida, esperemos que o Luxemburgo arme um ferrolho, porque não tem como entrar em trocação com o Palmeiras, né? Dentro da casa dos caras. Então vamos ficar fechadinho atrás. Se o Benítez jogar, se for confirmada a sua escalação, se eu fosse o professor Luxemburgo, barraria o Tales, adiantaria o Benítez para fazer companhia ao Cano, que desgastaria menos o Benítez, e entraria talvez com o Carlinhos no meio campo, né? Porque o Carlinhos tem mais porte físico, imposição física, e o nosso meio campo é muito baixo. O Léo Gil é baixo, o Bruno Gomes é baixo, o próprio Pikachu, né, que faz aquele quarteto ali, também não tem estatura. Então, de repente, entraria com o Carlinhos e adiantaria o argentino para frente. O Cano vai jogar por poucas bolas hoje, esperamos que no jogo desta noite ele esteja inspirado. Vamos contar também com a nossa zaga, com possivelmente o Marcelo e o Castan. O Henrique deve permanecer na lateral direita e o Léo Matos na lateral direita. E o Fernando Miguel, por favor, hoje fique atento às bolas que vêm de longe, tá, Fernando Miguel? Porque você tem tomado uns gols de longe que eu vou te contar, viu? Já falei em outro vídeo, se o problema for de visão, por favor, vá a um oftalmologista e trate essa deficiência. Vamos agora para uma rodada, para um jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que começou lá em 2020, né, para você ver quanto que o futebol brasileiro está uma bagunça de calendário, né, por conta dessa questão do vírus. Mas um empatezinho lá dentro já vai me deixar feliz, né? Já vou dormir feliz com o empatezinho hoje. Vamos aguardar a escalação do adversário também. Eu assisti o jogo deles contra o Ceará. O que o Ceará fez? Segurou os dois laterais deles, né? Segurou os dois laterais. Então eles não tiveram saída rápida pelas laterais e o Ceará congestionou o meio campo. Tá aí, o Luxemburgo, talvez uma boa dica para você hoje na preleção. Congestiona o meio, o máximo que você puder. Bate até com essa minha visão de que de repente barra o Thales Magno, que não vem numa boa fase, e escala o Benítez mais adiantado. Talvez isso dê um resultado. E vai desgastar menos o argentino, porque o Benítez corre o tempo todo, o cara parece uma formiguinha. Então isso desgasta muito o jogador, né? E ele já não tem aquela situação física dele que ajuda, né, nesse quesito. E ele não está 100%. Né? Ele veio parado lá naquele imbróglio entre fica, não fica, sai, não sai, vai e volta. Ele perdeu pouco que ele tinha de condição física, né, de condicionamento físico. E também vamos combinar que aquela comissão técnica do Sapinto, né, fez com que o time regredisse em vários aspectos, né? Tática, técnica e principalmente físico. O Vasco morria no segundo tempo. Então os adversários do Vasco, sabedores disso, aproveitavam muito essa fraqueza do nosso time. Mas hoje vai ser diferente.
conto com um empatezinho lá, né? Vamos ser realistas, um empatezinho, obviamente que eu quero a vitória, mas conto com um empatezinho lá, né? Muitos dizem que nós somos co-irmãos, Vasco e Palmeiras, isso é uma conversa fiada, né? Que ultimamente, ó, o Palmeiras vem passar a perna do Vasco, principalmente nas contratações. Vídeo, último caso, o zagueiro Luan, né? Mas vamos com disposição, vamos na torcida, confiamos na nossa camisa e acredito que a sorte mudou. A sorte mudou. Contra o Atlético Mineiro, o cara bateu o pênalti de tornozelo, a bola bateu na trave e voltou para ele, né? Deu o segundo toque, anulou a jogada. E o Vasco marcou 3 gols, eu não sei como, sendo que o último gol foi um golaço. Foi um golaço do Vasco. A bola veio trabalhada lá de trás, do Fernando Miguel, até chegar no golaço do Cano. Pô, foi uma jogada maravilhosa aquela do Vasco. Há tempos eu não vi o Vasco criando uma situação de gol. Porque normalmente o Vasco joga no erro do adversário. Neste terceiro gol, não. Foi uma jogada linda. E o gol do Cano foi um golaço. Então hoje vamos torcer para que o nosso amado clube consiga essa vitória. Agora falando um pouco das eleições, né? Ontem o senhor Jorge Salgado tomou posse na sede náutica da Lagoa. Eu assisti, fiz questão de assistir, né, para saber o que eles iriam falar, como iria se dar a recepção lá, o projeto dele, enfim, o que os VPs, os vice-presidentes, né, empossados também iriam falar. Eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos vascaínos e vascaínas. Sabe o que o Salgado falou que me chamou a atenção? Que entre 3 e 6 anos, ou de 3 a 6 anos, o Vasco pagará as dívidas. Rapaz, como é que pode... O Vasco está numa situação periclitante há anos. O presidente tomar posse e as primeiras palavras dele: não, daqui a entre 3 e 6 anos o Vasco, nós resolveremos os problemas financeiros do Vasco. Meu amigo, o Vasco precisa resolver os problemas financeiros dele para ontem. Austeridade é a palavra da moda no Vasco. Austeridade. Tudo é austeridade. Não podemos contratar bons jogadores porque é austeridade. Não, temos que pagar as dívidas passadas, austeridade. Não vamos votar não vamos disputar títulos, austeridade. Porra, a torcida do Vasco não aguenta mais isso não, gente. Cadê o projeto que vocês falaram que tinham? Que iam imputar 150 milhões no Vasco? De cara. 80 mais 70? Porra, é achar que nós torcedores somos otários. Mas ó, hoje em dia o torcedor do Vasco tem acesso à informação. Mídias sociais, jornais, televisão nem vou falar muito, né? Porque a mídia convencional, em se tratando do Vasco, eu vou te contar. As notícias que eles dão não são 100% verdadeiras. Mas enfim, hoje em dia o vascaíno e a vascaína têm acesso à informação. Então ficou ruim para essas pessoas que tentam aplicar ou jogar no ar coisas que não relatam a realidade, que não se confirmam na prática. A torcida cansou de ser boba. Hoje mesmo eu vi aí a quantidade de sócios lá, sócios torcedores, está despencando. Já está chegando na casa dos 70. Isso não é por acaso. Isso não é por acaso. É porque a torcida cansou desses mandos e desmandos que tem lá dentro do Vasco. As eleições ainda estão sob júdice, gente. O Jorge Salgado foi empossado liminar em cima de liminar. Tá entendendo? Estamos aguardando o STF bater o martelo. Quando o STF bateu o martelo, quando o ministro Dias Toffoli bateu o martelo, aí nós saberemos que rumo a nau vascaína tomará. Enquanto isso, vamos torcer para o Vasco no jogo de hoje, nos próximos, né, para que a gente saia dessa situação. Show segunda divisão. A torcida do Vasco não aguenta ser 4 vezes rebaixado, não. A torcida do Vasco cansou. Sabe aquele primeiro ano lá atrás que, quando o Vasco caiu, o sentimento não pode parar? Eu me engajei com aquela campanha, inclusive comprei camisa, participei de eventos a favor disso.
Mas hoje em dia o sentimento não vai parar, porque o que está dentro da gente é muito maior do que esses caras que estão lá agora. A nossa torcida é a maior torcida do mundo, não é nem do Brasil não. Ah, mas é a maior torcida do mundo, como assim, Marcelo? Você está falando a maior torcida do mundo? Eu não estou falando em quantitativo não, gente. Eu estou falando em coisas boas que a gente faz ao longo desde a criação do Vasco. Desde o aterramento do terreno de São Januário até a construção do estádio. Desde todas as campanhas que a gente participa. Desde a campanha do CT, a de sócio em massa. Desde o jogo contra o Ceará, que o Vasco precisava ganhar. Ganhamos com o gol do Thales, finado Thales. Né? Até presto uma homenagem para ele neste momento. Que marcou o gol que nos manteve na primeira divisão. Nós enchemos o Maracanã. Num jogo contra a Chapecoense, que já não valia nada, nós enchemos o Maracanã. E o que a torcida recebe em troca? Vocês sabem o que a torcida tem recebido em troca, né? Eu não preciso ficar aqui sendo repetitivo. Então era isso, gente, que eu tinha para falar hoje. Espero que tenhamos um bom jogo hoje. Que os jogadores que lá estão corram, se dediquem. E se perderem, que a gente veja pelo menos garra e disposição. O que não vinha acontecendo. E chega de humilhação. A torcida do Vasco cansou desse negócio. Entendeu? Agora é olhar daqui pra frente. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.